Fala pessoal, hoje a gente vai integrar o nosso aplicativo Next e o nosso Angular em um ambiente NX. Então, ao final desse tutorial, a gente vai ter uma aplicação full stack nesse ambiente, tá? E esse vai ser o resultado final, onde a gente tem aqui o nosso front-end, que ele é feito em Angular, tá? E aqui, ó, a gente faz uma chamada a nossa API, que está em Next. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ter nosso projeto em Next, tá? Desenvolvido aqui. Então aqui, ó, tá o nosso projeto Next. E aqui o nosso app, né, Angular, a gente tem o nosso projeto Angular e aqui a configuração, ó, aqui é chamada para a API. Então aqui a gente está usando o proxy, tá adicionando, né, obviamente, o Next a um projeto existente, né, NX, Angular, e aqui a gente vai criar e vai montar do zero, passo a passo, tá bom? Então fiquem até o final, porque esse é um vídeo muito da hora e vai ajudar muito nas suas aplicações full stack. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar do começo, certo? Esse tutorial também tem um artigo sobre ele, né, mostrando passo a passo. E eu vou seguir pelo tutorial, certo? Que está no artigo. Então, qualquer coisa, vocês podem olhar lá na descrição o nosso artigo. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é criar o nosso ambiente, nosso workspace NX, certo? E o comando que a gente vai utilizar para criar é esse aqui, ó, npx create nx workspace, tá? Vou usar a versão mais recente dele. E aqui, ó, ele vai começar a me dar uma série de passos para eu criar o meu workspace. Então aqui eu vou aceitar, que ele vai baixar. Beleza? O nome que eu vou dar vai ser Nest NG, certo? Eu vou usar o Angular e vou usar o Integrate Monorepo, certo? E o nome que eu vou dar para meu application name, que é a minha aplicação Angular, né, nesse caso, vai ser NX. E vou usar o SBID. Size, não. Aqui vou usar none também. E aqui, eu vou skipar por agora, não quero o NX Cloud. E agora ele vai instalar minhas dependências, certo? E agora é só esperar ele terminar. Após instaladas, né, todas as nossas dependências, certo? E isso pode demorar um pouco, certo? A gente vai agora, né, entrar dentro da nossa pasta, que ela se chama Nest, isso. E a gente vai dar um code ponto, para a gente ter acesso ao nosso projeto, certo? Agora, para a gente rodar o nosso aplicativo Angular que a gente acabou de criar, nosso front, a gente vai rodar, deixa eu botar aqui a versão 18, a gente vai rodar nx server ng, tá bom? Aqui, ó, não tem nada, tá rodando nosso ambiente de desenvolvimento. E agora, pessoal, tá aqui o nosso front-end em Angular, tá bom? Agora, chega o próximo passo, que é a gente instalar o nosso Next, nosso aplicativo Next. E para isso, a gente vai precisar, primeiro, usar o comando install do @nrwl, né, /next, né, é uma dependência de desenvolvimento. E aqui a gente vai baixar ele, tá bom? A gente espera ele baixar, vai baixar rápido. E agora, né, após baixar, a gente vai criar a nossa aplicação em Next, tá bom? Usando esse comando e colocando o nome da nossa aplicação. Então aqui, ó, vai vir o nome da nossa aplicação. E aqui eu vou colocar Next. Então aqui eu vou colocar aqui, tá bom? Aqui é uma coisa... Opa! Aqui ele criou nosso aplicativo Next. Não se preocupe com esses warning,
tá? Só tá dizendo que na próxima versão, na versão 18, isso aqui não vai ser mais permitido, né? Agora a gente tem que passar também o diretório, né? Como um parâmetro aqui no nosso comando. Show! Então aqui, pessoal, a gente tem agora o nosso aplicativo Next. Então a gente criou o nosso aplicativo Angular e criamos o nosso back-end, tá? E Next. E agora, vamos fazer uma coisa também, pra gente testar? Vamos rodar o nosso back-end. Então, pra gente rodar o nosso back-end, a gente bota ng server e o nome dele, que é Next. Tá bom? Então aqui, ó, a gente vai ver que ele já tá começando a rodar o ambiente de desenvolvimento. Aqui ele vai rodar. Cadê? Rodou. Então aqui, ó. Message Hello API, que é o caminho aqui da nossa API, certo? Se a gente olhar aqui, ó, no nosso, acho que é no service, aqui, ó. No nosso service, ele retorna esse dado aqui, né, que vem do API Controller, e a path dele padrão é essa daqui, tá bom? E agora a gente vai conectar o nosso front-end com o nosso back-end, tá bom? E para isso, para a gente começar a integração, a gente tem que criar uma forma deles se comunicarem. E aí que vai entrar o nosso proxy. A gente vai criar um proxy no nosso aplicativo Angular, tá? Vamos definir uma configuração proxy e passar o caminho do nosso back-end, que é esse daqui, para ele. Então vamos lá. No nosso aplicativo Angular, a gente vai entrar aqui em src e vai adicionar uma nova pasta chamada proxy.config.json. E aqui a gente vai abrir o JSON, vamos passar isso daqui da API e agora vamos fazer isso daqui, certo? Cadê? Vamos colocar o nosso target, que vai ser o alvo onde a gente vai ser nosso alvo, que é a nossa URL do nosso back-end. Então http no localhost 3000, nossa porta. E aqui embaixo a gente vai botar uma chave de dizer que é security false. Pronto, fechado. Então a gente criou agora a nossa configuração de proxy e a gente vai agora adicionar essa configuração num project.json do nosso arquivo Angular, tá? É importante a gente lembrar, né? Deixa eu voltar aqui, que isso aqui é importante para a gente evitar problemas de cores, né? E facilitar a questão do desenvolvimento, do testes, porque a gente vai ver que lá no app, né, nosso front-end, ele vai apontar para 4200, né? Esse proxy ele vai atuar entre o nosso back-end e o nosso front. E quando ele fazer a tratativa, ele vai mostrar 4200/API. Isso vai facilitar o nosso desenvolvimento, né? Então vai deixar, como eu falei, nosso desenvolvimento mais fácil, vai facilitar nos testes, evitar problemas de cores e também tem a questão do caminho relativo. Então, para a gente acessar, para a gente ter acesso a essa, travei, né? Para a gente acessar essa URL, a gente só vai precisar usar o /API. Não vai precisar escrever isso daqui, tá bom? Show! Saiu. Vamos lá. Então agora a gente vai configurar no nosso project.json, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, em targets, server, cadê meu server? Server. E dentro do meu server, a gente vai criar uma nova chave chamada options, certo? E aqui em options, a gente vai passar a nossa config do nosso proxy,
Então aqui é o proxy config, que está dentro de apps ng barra src barra prox.conf. Eu botei ponto config, não foi? config.json, tá? Aqui é o nome do nosso app, né, de Angular. Então, se você colocou outro nome, você troca, tá bom? E beleza. Fazendo isso, pessoal, olha que simples, que fácil. Agora a gente já consegue ter a integração do nosso Next com o nosso front-end, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui no app. Eu vou, primeiro, para não esquecer, eu vou botar o provider HTTP, porque a gente vai fazer a requisição, a gente vai usar o HTTP client do Angular. Vamos vir aqui, HTTP, inject, HTTP client. Opa, const. Vou vir aqui, beleza. Agora eu vou criar um ng onInit. Deixa eu implementar ele também. OnInit. E aqui a gente vai colocar o seguinte. Eu vou fazer a chamada API. Então vou botar um tis.http.get. Aqui eu só preciso passar o barra API, né? Porque eu estou usando a configuração do meu proxy. E aqui, vamos lá, eu vou me subscrever nele. Console.log. Opa! Vou me subscrever e vou botar meu map aqui, né? Não vou esquecer dele. E aqui console.log data pra gente ver o nosso dado. Ok. Cadê? Porque tá dando erro. Acho que deveria vir no pipe, na verdade. Aqui eu acho que eu posso fazer só isso aqui, né? Na verdade, eu posso fazer só isso. Console.log. Me confundi aqui. Vamos lá. Eu fazendo só isso já resolve o nosso problema. Então aqui, ó. Vamos lá. Vamos rodar o nosso... Já estou rodando nosso server. E aqui eu vou rodar o meu ng, certo? Vamos ver no que vai dar. Então aqui ele tentou fazer o fetch. E olha que massa. Aqui, ó, a gente já integrou o nosso back-end em Next com o nosso front em Angular. E aqui a gente consegue ter uma aplicação full stack, tá? Então, a gente consegue criar nossos serviços, né? Claro que o ideal é sempre a gente criar em libs, né? Tanto no... Quando a gente está usando o NX, a gente evita ao máximo escrever nos apps, né? A gente escreve numa pasta chamada libs, e onde a gente vai colocando nossos módulos, vamos dizer por assim, tá? Para que a gente consiga usar dentro de apps. Esses apps são mais uma casca, tá? Então, não é ideal que a gente escreva neles. Mas aqui a gente consegue adicionar nosso Prisma dentro do nosso Next, trabalhar com nosso back-end, muito próximo em um mesmo repositório do nosso front. A gente consegue fazer builds separados, né? Por isso que vem a ideia também do monorepo. Consegue ter um ambiente integrado de CI/CD, de testes. Isso tudo graças ao NX. Então a gente junta, né, tanto o nosso back como o nosso front em um ambiente único, onde a gente consegue trabalhar de forma uniforme. E isso é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando em times pequenos, né? Então temos um time de 4 pessoas, uma no back, uma no front, uma full stack.
Então, ter isso muito próximo consegue fazer com que o time consiga desenvolver mais em conjunto e de uma forma mais rápida, né? E mantendo sempre a questão da qualidade, a qualidade, os testes e tudo isso em um ambiente só, né? Facilita muito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e vejo vocês na próxima.